Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. Começa a edição desta segunda-feira, 27 de maio de 2019, e hoje a gente vai falar de esporte. Mas esporte de alto nível, de alto rendimento, porque no próximo sábado, 1º de junho, vai ser inaugurado aqui em São Caetano do Sul o Centro de Treinamento Mário Chequim. Uma mais do que justa homenagem a um homem que dedicou muito da sua vida ao esporte de São Caetano, ao basquete, aos esportes de uma forma geral. Jogou pela General Motors na época em que a GM tinha aquele esquadrão de basquete, seleção de basquete de São Caetano do Sul. A gente vai falar mais sobre ele. Para falar sobre essa inauguração, para falar sobre Mário Chequim, eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo nos estúdios do jornal ABC Repórter, da TV Grande ABC, canal 3 da NET, São Caetano do Sul, também um outro nome de peso no esporte de São Caetano do Sul, meu amigo Mauro Chequim. Mauro, muito obrigado pela gentileza de atender o convite e participar do programa. Que é isso, Joaquim. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui, de falar mais uma vez do esporte, falar do meu pai, que foi um grande batalhador, que foi um sul-são caetanense, viveu nessa cidade, e lutou e trabalhou pela cidade, assim como eu e meu irmão. Legal. Bom, a gente estava comentando aqui que o programa é todo transparente, a gente conta o que a gente conversa nos bastidores e tal. Teu pai é de 1929. Exatamente. Dia 27 de setembro de 1929, dia de São Cosme e Damião. São Cosme e Damião, um dia emblemático para a humanidade, porque um ano, aliás, emblemático para a humanidade, porque 29 é o ano da quebra da Bolsa de Nova York, exatamente, do crack, que acabou depois levando o mundo à Segunda Guerra Mundial, aquela coisa toda. Mas, obviamente, se para o mundo teve esse período que foi muito ruim, para São Caetano foi muito bom ele ter nascido em 1929, porque muito jovem ele atuou no basquete, né? Até pelo tamanho da família aí a gente vê, né? E fala um pouquinho da história dele, daquilo que você conviveu com ele enquanto criança, de você vê-lo defendendo o esporte, que te levou também para a educação física. Exatamente. É muito interessante falar do meu pai, porque a história dele já começa de uma maneira totalmente desconfigurada, né? O meu avô paterno, né, era um russo que veio fugido da guerra da Rússia, da primeira ainda, e chegou aqui, mal chegou aqui, conheceu uma filha de imigrante italiano, que era da família Biscolo, que é uma família tradicional de São Caetano, e casou com ela. E daí saiu o Mário Chequim e depois o Ivan Chequim, que era meu tio. Certo. E aí meu pai foi trabalhando, conheceu minha mãe, casou com ela em 50, e aí ele já trabalhava na General Motors e já jogava basquete pela equipe da General Motors. Que na época era um timaço. Era um timaço, um grande time, com Carlão, Mário Chequim, o Jaime Pereira, o falecido Galinho, todos eles, já, a maioria já estão falecidos, né? Sim. E aí, meu pai trabalhava também na GM, em 51 veio o meu irmão, o Mário Ronaldo Chequim, né, que nasceu em 9 de fevereiro de 51, e meu pai, nessa época, resolveu sair da GM e montar um negócio próprio. Certo. Então ele montou uma mercearia ali quase na frente dos portões da GM. E já sabia que o pessoal ia lá comprar mesmo. Exatamente, então já não, foi uma boa jogada, já não tinha muito jeito, foi lá. Ele ficou lá até mais ou menos, aí eu supostamente nasci na fase da mercearia, né, porque eu sou de 55, e aí os negócios acho que não foram indo da forma que ele queria ou de outra forma, e ele voltou para a indústria automobilística. Ele foi trabalhar na Willys Overland do Brasil, quando a Willys veio para cá. Lá em São Bernardo. Lá em São Bernardo, na Viancheta, onde hoje é a Ford ali. Certo. A Willys era ali e tudo, era uma coisa maravilhosa. E a Willys tinha até um clube de campo que era aqui na Vila Gerte. Ali, perto ali do Gisela. E a gente ia para esse clube de campo, nós íamos até às vezes, daqui do centro, que a gente morava ali na Rua Monte Alegre,
ia até lá a pé. Era uma bela caminhada. Era uma bela caminhada, mesmo porque o ônibus te levava até a Praça da Figueira. Depois de lá, o caminho realmente era a pé, porque as ruas eram de terra e tudo. Legal. E a gente nos domingos ia para lá. E depois, daí a Willys foi vendida para a Ford, meu pai foi para a Ford, acabando se aposentando lá. Mas ele sempre com essa atividade no esporte, ele era amigo do falecido prefeito Anacleto Campanella. Ele, nessa época, em 1964, São Caetano sediou os Jogos Abertos. Meu pai trabalhou nos Jogos Abertos, ajudando o professor Milton Feijão, que era o presidente da CME naquela época. E depois ele sempre ficou aí metido no esporte, como a gente foi para o esporte, o Marinho jogava basquete, eu também passei a jogar basquete, depois fiz faculdade de educação física, fiz administração esportiva. Então, e aí a gente se enveredou para o lado do esporte. Meu pai sempre foi um grande entusiasta do esporte. Eu acho que realmente é uma homenagem que se faz não só a ele, mas à família, grandiosa e merecida. Sem dúvida nenhuma. Olha, a gente está com uma audiência aqui, o pessoal assistindo. Zé Renildo, que é o secretário do CONSEG, Conselho de Segurança Comunitária aqui de São Caetano do Sul, está nos assistindo. O empresário Eduardo Nacur, que é da Argal. O Eduardo conta aqui uma história que eu quero até ler para você, muito legal. Ele escreveu: olha, o saudoso Mário Chequim já era veterano quando éramos da categoria infantil. O que ele costumava fazer era convidar uma mescla de jogadores infantis, juvenis e estreantes da categoria principal para amistosos lá no Clube da Willys. Ele falando isso aí. Acontecia também aos domingos no São Caetano Esporte Clube. Exatamente. Os famosos rachas, onde os adeptos do basquete, ainda ele escreve basquete com K e tem basquete no original, no basquete. No original, no inglês. Participavam, independente de categoria, nesses rachões, né? Você deve ter participado de vários. Vários. Independente de categoria. E o saudoso Marião participava com a gente. Veja, as nossas recordações são da camaradagem que ele tinha com os jovens. Era um verdadeiro paizão. Ou seja, ele não era só teu pai e pai do Marinho, era pai de um monte de jogador que passou pelas mãos dele, né? Puxa, Eduardo, obrigado de você ter lembrado tantas coisas assim. Você que é um irmão querido e apreciado por mim e por toda a nossa família. Muito obrigado. O Marião era isso mesmo. Ele era uma pessoa que estava sempre disposto a ajudar, a colaborar e a brincar no basquetebol lá nos rachões de domingo do São Caetano Esporte Clube. Quando ele fala de São Caetano Esporte Clube, eu lembro que o São Caetano Esporte Clube era ali na Rua Perrela antigamente. Certo. Depois que ele fez essa sede nova e tal, e ali era um charco, era um barrão, e ele me levava para a gente ver a construção do São Caetano Esporte Clube. E, nossa senhora, ele trabalhou muito no São Caetano, nas quermesses, em tudo. Ele ajudou muito o São Caetano e o rachão de domingo era sagrado, não tinha como escapar. Mauro, eu recebi aqui umas fotos, porque há poucos dias, agora prefeito em exercício, né, o Beto Vidosky, que é o secretário de esportes, é uma pasta que você comandou aí durante 6 anos, e que você atua aí há uns 30 mais ou menos. Mais ou menos. Tem umas fotos, até se o Ed depois puder colocar, dessa visita, porque na inauguração está aí o centro de treinamento, que já foi um centro de atletismo, né? Que você era o secretário à época em que a BMF fez. Exato. Um dos melhores, aí está o Iliomar Darronque, né, que é o secretário, e o Beto Vidosky fazendo a visita, ali atrás o titular da comunicação, Fernandes Carmelotti, que está de costas, não quer ficar olhando para a gente ali, mas eu acho que para você, aí o pessoal da prefeitura, o Anderson ali, que é nosso amigo, muita gente posando para foto, é lógico que teve umas mudanças, até o sábado vai estar mais bonito ainda para inaugurar, mas acredito que para você tem um significado ainda mais especial, porque se esse centro de treinamento existe hoje, você trabalhou muito para que ele acontecesse já naquela época da BMF, né? Trazendo atletas como Mauro Imagem, um monte de gente fantástica aí, né? Nós temos que lembrar que o último campeão olímpico, que foi o Thiago Braz, do salto com vara, que foi campeão olímpico, medalha de ouro em Rio 2016, ele iniciou nessa pista. Certo. Na pista outdoor e depois na pista indoor.
A Maureen chegou a treinar nessa pista, a Fabiana Moura era outra atleta do salto com vara. E isso foi uma negociação muito grande que nós tivemos junto ao presidente da BMF à época, o Dr. Edmir Pinto. E aí há de se ressaltar que não tem R$1 público. Isso foi uma PPP que foi feita e esse dinheiro da construção e tudo, partiu tudo dos cofres da BMF. Antiga BMF, né, Bolsa de Mercantil de Valores, e hoje B3, né, que hoje mudou o nome da BMF, foi para B3. Então, isso foi de uma maneira, o prefeito à época também era o Dr. José Auríquio, eu era secretário da pasta naquela época e a gente fez todas essas tratativas. Foi que ano, né? Foi 2011, 2010, eu saí em 2011. Certo. E foi em 2010, exatamente. Eu lembro da inauguração, estava lá cobrindo. Até porque a assessora de imprensa da BMF era a minha amiga Eleni Felipe, que trabalhou comigo no Diário do Grande ABC, no Jornal da Tarde, essas coisas, grande jornalista. Então, quer dizer, foi todas essas tratativas e tudo foi feito na época. Quem assinou o contrato como secretário fui eu e o prefeito Coelho, mas quem inaugurou o centro foi o Gilberto Costa, porque ele foi que me sucedeu após na pasta, exatamente. Então, mas a gente trabalhou muito por isso, depois viveu lá muito tempo, eu cheguei... então acho que o que eu estou lembrando foi da apresentação. Foi da apresentação. A apresentação, sim, que estava lá. Foi da apresentação, eu acho. Que foi lá na quadra do antigo São José, que depois foi demolido e foi feito esse centro que hoje está aí. Mas uma PPP que deu certo, né? Porque foi o pessoal fala tanto em PPP. Essa aí era séria e deu certo. Essa deu certo. Esta pista era a única pista indoor da América Latina, que nós tínhamos até a BMF abrir mão agora no ano de 2018. E aí, acho que a prefeitura não tinha muito o que fazer com essa pista, não sei. Eles resolveram criar aí um centro de treinamento, mas que vai ser mais um pouco voltado para as lutas. Não deve ter só lutas, mas ele deve ser mais um pouco voltado para as lutas. Taekwondo, jiu-jitsu, karatê, judô, para as lutas ainda marciais. Apesar de vai ter o boxe lá com o Roberto e tudo. Então, eu acho que isso é importante. Sem dúvida nenhuma. Mauro, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta e vai continuar batendo papo, falando. Vamos falar do esporte também, como é que está o esporte, não só na região, mas no Brasil de uma forma geral. Depois da Olimpíada, que todo mundo achava que ia ser um grande salto, e na verdade parece que não foi nada disso, mas é você que vai comentar. Então, você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, não vai ver Facebook, WhatsApp do amigo agora não, que vai perder informação importante. Você que nos vê pelo canal 3 da NET São Caetano do Sul, também não vai zapear não, que a gente volta já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter.
4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna, 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ Valet, requinte bom gosto e sofisticação, seguindo alto padrão de qualidade. Cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores para que a sua comemoração seja inesquecível. Ligue agora 4421-1880 ou 999-847288, Rua Amazonas, 2196 São Caetano do Sul. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Joaquim Alessi desta segunda-feira, 27 de maio de 2019. E eu estava comentando aqui no intervalo com o Mauro Chequim sobre a vida, algumas coisas, e alguns amigos aqui começam a mandar mensagem. Mário Prado, abraço, amigão Mauro. Um amigo fraterno também. Mário, e o doutor Ariovaldo dos Santos, nosso brilhante advogado, que tem programa, acho que tem programa hoje, segunda-feira, 7h30, Direito em Foco, está sempre trazendo informações. Ele diz o seguinte: como sempre, um excelente programa, parabéns. Mas isso é por causa do entrevistado, não é por minha casa. Longe disso. O entrevistado aqui, olha, eu sou fã de esporte, eu comecei minha carreira no esporte, né, de jornalista. Em 1978, eu fui trabalhar no Popular da Tarde, que era um jornal de esportes do Diário Popular, que concorria com a Gazeta Esportiva, né? E a gente tinha lá umas coberturas boas. Do Júlio Deodoro, a Gazeta do Júlio Deodoro. O Júlio Deodoro, trabalhei com o Julinho lá, que foi o cara, grande incentivador da nova era aí da São Silvestre. Sim, depois, é verdade. Fantástico. Mas eu fui, depois de 1 ano e pouco no Popular da Tarde, que eu trabalhei com o Walter Lacerda, Sérgio Carvalho, aquelas figuras todas, eu fui para a Gazeta Esportiva. E fui para fazer esporte, que a gente chamava de esporte amador, né? É verdade, naquela época. Basquete, vôlei e tal. E tive a honra de, por exemplo, cobrir o primeiro treino da Paula, na Seleção Brasileira de Basquete, isso em 1978. Primeiro 78, treino, 79. 78, 79, por aí. Eu lembro que eu fui, quem me mandou foi o Moreira, que era o secretário de redação da Gazeta, e o Olímpio da Silva Issá, grande Olímpio. Eu cheguei no ginásio do Ibirapuera, não conhecia nada, e vi aquela menina novinha, de agasalho e tal. Eu fui lá conversar com ela, ela falou, tenho 17 anos, é o meu primeiro treino na Seleção Brasileira, virou aquela fera que a gente conhece. Magic Paula. Mas você também viveu muito disso aí no basquete, né? Vamos falar um pouco da tua experiência, do teu trabalho, antes de vir para a parte de administração. Eu fui jogador, né? Eu fui até um bom jogador, até juvenil. Bom é modesto, você era muito bom. Não, jogador até juvenil, fui seleção brasileira e tudo. Eu sou de uma época que jogava junto com Oscar, Marcel, alguns Israel, caras sabiam então jogar mais ou menos. A gente jogava com esse povo e a gente depois chegou, aí eu tive um problema de contusão sério no pé, aí fiquei jogando aqui em São Caetano e tal, aí eu resolvi parar, porque aí já não dava mais para... Parar de jogar. Parar de jogar. Mas foi aí que você fez o teu curso de administração? Essa coisa exatamente. Eu já tinha feito educação física antes, aí eu fiz administração esportiva. E aí a gente passou a trabalhar na quadra, né? Eu trabalhei com a Paula, com a Hortência, fui técnico aqui em São Caetano, tanto do masculino quanto do feminino, a nível de basquetebol. E em 1990, quando a equipe da Colgate, que foi um patrocinador que veio para São Caetano, montou um mega equipe de voleibol com Ana Moser, Fofão, Fátima e muitas outras jogadoras, precisava-se de um supervisor. E na época me
tiraram do basquete e falaram assim, ó, vai lá tomar conta desse povo aí que a gente precisa. O prefeito era o Tortorello e a gente aí partimos realmente para a área só administrativa, né? Então largamos a quadra, isso nós estamos falando em 1990, e fomos para a área administrativa. Se eu não estiver enganado, eu acompanho mais ou menos isso aí do Raimundo para cá, né, politicamente. Sim. Mas acho que o Tortorello foi o grande prefeito incentivador do esporte, não foi na história. Foi o que jogou pesado mesmo e gostava de esporte de competição, de alto rendimento, tanto no futebol quanto no basquete. Foi o prefeito que mais incentivo deu. Ele tinha uma visão sobre o esporte, falar aqui em causa própria, né? Mas ele tinha uma visão muito importante sobre o esporte, porque ele sabia que através do esporte ele ia conseguir a popularidade e conseguir atender a massa da população de São Caetano. Certo. Então, desde essa época que a gente começou a comandar o esporte, né? Eu vim para a prefeitura em 1976, trabalhar, o seu João Bonaparte também, que era o presidente da CME à época, o Braido era o prefeito, e daí nós estamos falando aqui em 43 anos que eu sou funcionário da prefeitura. 43 anos. E... Agora você vivenciou muitos momentos diferentes, né? Sim. A gente viu que a gente fala de Tortorello, fala de Braido. O Tortorello, como ele gostava também muito do esporte, o Braido também gostava de esporte, gostava de basquete. Eu lembro de, às vezes, me chamar para trocar ideia no apartamento dele, que era ali atrás da prefeitura. Exatamente. Ele tinha uma televisão grande na Monte Alegre. E várias vezes deixava assistir um jogo de basquete lá, enquanto a gente conversava. Ele tem aquela mania de ficar rabiscando num monte de papel, né? Rabiscava, não escrevia nada, ia, amassava e jogava no lixo. Eu costumo dizer assim, que o prefeito Campanella fez o estádio no Lauro Gomes de Almeida. Sim. O Braido construiu todos os centros esportivos que hoje existem na cidade, foi obra da administração Braido. O Macei quis construir o buracão ali, que chamava-se de Buracão da Cerâmica, né, que era um mega centro esportivo também. E isso foi assim que foi dando, e o Tortorello foi o que deu, assim, soube usufruir de tudo isso que deixaram para ele. Então foi a época que ele investiu muito, foi na época que ele investiu em esporte, investiu na educação física, investiu na população através do esporte. E ele conseguiu muitas coisas através disso, né? São Caetano foi campeão dos Jogos Abertos quantos anos? 14 vezes seguidas. 14 vezes seguidas. E eu participei das 14 conquistas. Eu até costumo falar que o atual prefeito, quando saiu da prefeitura, ele chegou a ser secretário de esportes, né, do estado de São Paulo por 2 anos. Eu acho que ele conseguiu essa coisa porque São Caetano tinha um nome. E ele era o comandante da cidade que havia sido 14 vezes campeão dos Jogos Abertos. Então eu acho que o governador Alckmin, à época, colocou, acho que na pasta do esporte, justamente reverenciando todo esse background que ele tinha do esporte no município dele, né? E hoje, como você avalia, como está o esporte em São Caetano? O esporte de São Caetano atravessa a dificuldade que todo o esporte vem atravessando no Brasil. Falta investimento, falta investidores, o poder público sozinho não consegue gerir as altas somas financeiras que você precisa, que o esporte realmente de alto rendimento ele é custoso. E o Brasil passa por uma... Todo mundo falou que após a Olimpíada nós íamos ficar com o legado olímpico, né? Eu falo que nós ficamos com a pobreza olímpica, porque todo mundo investiu por ocasião da Olimpíada, todas as empresas e tudo, e acabada a Olimpíada, você vê, nós temos um parque esportivo no Rio de Janeiro deteriorando-se, acabado, nós temos várias coisas aqui no país acabando, a mentalidade do atual presidente, e de tudo, não o obriga a isso, mas não é favorecer ao esporte, porque todo esportista foi favorecido antes da Olimpíada, né? Todos os atletas, todo mundo ganhou dinheiro antes da Olimpíada.
Legal. E o pós-olímpico foi assim, uma catástrofe, né? Então todo sul-americano aqui, a América Latina, vem passando todo esse aperto financeiro no esporte. Né? Olha, Mauro, desculpa me interromper, mas ele está com uma audiência ilustre, que a gente já falou dele aqui, mas agora ele está nos acompanhando ao vivo, que é o prefeito em exercício, Beto Widoski, secretário de esportes, né, que vai inaugurar no sábado o centro de treinamento Mário Jequim. Você quer falar alguma coisa para o Beto que está nos assistindo aí? Não, eu só queria aproveitar e agradecer ao Beto, que está o prefeito em exercício, ao prefeito José Auríquio, pela homenagem feita aí ao meu pai e à família Jequim como um todo, né? Isso é muito importante. Eu acho que todas as pessoas, quando assumem um lugar de visibilidade, né, que é o caso de ser secretário, ser prefeito, ser vice-prefeito, qualquer coisa assim, ela passa a ser uma figura pública. E toda figura pública, ela faz as coisas não pensando em errar. Ela tem convicção e faz as coisas para acertar. Às vezes alguns erram, outros acertam, Sim, mas faz não parte da natureza humana. Exatamente, mas não é por diletantismo das pessoas, e sim é por uma questão que na época não estava certo, ou não estava errado, e por todas as conjecturas que existem. Eu acho que hoje o que São Caetano fez foi aproveitar um espaço que não ia ser mais utilizado e passou a aproveitar para fazer um centro de treinamento. Eu acho isso importante e até muito saudável. Muito obrigado, Beto, muito obrigado, prefeito José Auríquio. Legal, eu quero até colocar o nosso estúdio aqui, o programa à disposição. Beto, você está assistindo, está convidado, viu? Quiser vir aqui antes do sábado, tiver agenda, eu sei que a sua agenda é complicadíssima, né? Mas a gente tem que falar mais vezes desse tipo de iniciativa, porque não é toda hora. Como o próprio Mauro estava dizendo aqui, hoje o momento econômico do país, de uma forma geral, quando você conseguiu trazer BMF para cá, era um outro momento. Sim, sem dúvida. Quando se teve apoio para o esporte, né, a gente conseguia pagar bons salários ou ótimos salários para os esportistas e ter gente de ponta. Eu lembro de ter entrevistado na época a Dinanci, que tinha voltado. Até levei um susto, eu estava na época na TV São Caetano, que era ali na Vila Gerte, ali em cima, uma casinha. E eu convidei a Dinanci para uma entrevista, ela tinha acabado de ganhar medalha. De repente eu vejo a Dinanci atravessando a rua com a medalha no peito, à noite. 9 horas da noite, 9 e pouco. Eu falei, você é maluca andar com essa medalha pendurada aqui no peito? Mas depois eu pensei, quem é que vai querer acertar? Era meio indigesto, né? É verdade. Mas então é isso. A gente sabe das dificuldades hoje pela conjuntura econômica que o país atravessa. Mas a gente precisa ter gente abnegada. Como foi o seu Mário Jequim, como foi o seu trabalho. E a gente conta com isso porque é de pessoas como vocês que a gente precisa para ter a cidade, a região e o país sempre em alta. Porque, como diria o velho Luiz Noriega, você lembra dele? Lembro muito pai dele. Do meu amigo Maurício Noriega, que é comentarista da TV Globo e de esportes, trabalhou comigo no Diário Popular. O Noriega tinha um slogan da TV Cultura que ele falava: esporte é cultura. Exato. Um grande país se forma nos campos esportivos. Era isso. Ele e o Orlando Duarte. Né? Orlando Duarte, meu amigo, que está já lá, velhinho, eu não troco ideia com ele. Mas, Mauro, muito obrigado por você ter comparecido. Parabéns pela homenagem ao teu pai e à tua família. E, tendo notícia, a gente está aqui à disposição para divulgar. Eu agradeço, Joaquim, a você, a todos os telespectadores terem tido paciência de ficar ouvindo a gente falar um pouco aqui e assistindo. Eu ficaria mais umas 2 horas, porque não deixa. O esporte ele é fascinante, porque ele leva coisas, e quando se começa a contar as resenhas do esporte, então aí que ele fica mais interessante isso. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado. Mauro Jequim, professor, conversou com você. Eu agradeço muito a tua audiência de hoje e conto com ela amanhã, a partir das 18h30. Até lá.